Na página 88, 89 do livro O Ministério da Cura, Ellen G. White diz, em caso de doença, a causa deve ser determinada. As condições anti-higiênicas devem ser mudadas e os hábitos errados corrigidos. Então a natureza deve ser auxiliada em seus esforços para remover as impurezas e restaurar o corpo às condições normais. E você consegue ver como as terapias com água podem desempenhar um papel importante nisso? Agora me fizeram uma pergunta sobre prolapso. Os banhos de assento ajudariam em casos de prolapso? Com certeza. Mas, como você pode imaginar, dá um pouco de trabalho. Mas as recompensas superam em muito o esforço despendido. Mas aqui está algo útil para saber sobre o prolapso. Bárbara, o que é prolapso? Pode haver um prolapso do cólon ou do útero. Estamos constantemente lutando contra a gravidade, que está sempre nos puxando para baixo. Se a pessoa tiver músculos internos e abdominais fortes, ela não terá um prolapso. E os tratamentos com calor e frio certamente podem revitalizar os músculos. Mas, na verdade, o mais importante é o exercício. E os músculos não conhecem idade. Isso significa que quer você tenha 9 ou 90 anos, você pode ter músculos fortes. Mas um remédio antigo para o prolapso é o seguinte. Digamos que esta seja uma poltrona. E você coloca uma tábua em cima dela. Uma tábua como esta. E um travesseiro ali. Bem, agora eu tenho que consertar isso, vou deixá-la um pouco menor. Então você coloca um travesseiro aqui e a pessoa se deita assim. E ela ficará muito feliz porque isso vai corrigi-la. Desculpe, não estou desenhando direito. E o corpo fica aqui. Os joelhos estão ali. E os pés descem assim. Os pés descem assim. Consegue imaginar o que está acontecendo com seu prolapso? Ele está se corrigindo sozinho. E muitas vezes a pessoa só precisa se deitar nessa prancha por 10 minutos por dia. Se for mais grave, 10 minutos 2 vezes ao dia. Do jeito que desenhei, parece muito íngreme. Ela certamente poderia ser um pouco mais baixa. A cabeça geralmente está no travesseiro. É melhor desenhá-la corretamente. E o que algumas pessoas fazem é ler um livro. Ou ouvir uma música agradável ou algo do gênero. Portanto, seja um cólon prolapsado ou um útero prolapsado, é a mesma coisa. Agora, lembra que eu disse que na próxima semana eles farão programas para as pessoas? E de tudo que estou mostrando aqui, você pegará um pouco aqui e ali. Portanto, com o prolapso, é óbvio que precisamos de um sangue vibrante para nos curarmos. Portanto, devemos nos certificar de que estamos bem hidratados, que estamos comendo uma dieta nutritiva. Dormir o suficiente todas as noites, por 8 horas completas. E como você verá, nada de estimulantes que vão tirar os minerais do corpo. Tome banho de sol, deite-se ao sol todos os dias. Pode ser bom deitar-se em uma prancha inclinada sob a luz do sol e tomar um pouco de ar fresco. Mas até mesmo deitar-se ao ar livre e expor a área abdominal ao sol ajuda. Quanto mais escura a pele, mais sol você pode tomar, como veremos quando estudarmos sobre a luz solar. E é claro, se você estiver empolgado com os resultados, pode fazer isso 3 vezes por dia. Não se pode exagerar, mas acho que ninguém quer ficar deitado assim por mais de 10 minutos. E outra coisa, tenha piedade de mim. Não sou um grande desenhista. Digamos que esta seja sua cama. E digamos que todas as noites, ao orar a Deus, você fique nessa posição. Quando você está nessa posição, o que acontece com seus órgãos internos? Você pode ver que eles estão caídos. E então, quando você termina de orar, você simplesmente rola e dorme. Sabe o que isso significa? Seus órgãos internos ficam em posição durante toda a noite.
E se você se levantar para ir ao banheiro, é uma boa ideia orar novamente nessa posição. Provavelmente você só precisará ficar nessa posição por cerca de 5 minutos para ter certeza de que os órgãos internos estão no lugar e em seguida deitar-se e dormir. E você certamente pode ficar nessa posição por mais tempo. Portanto, há algumas coisas muito simples que você pode fazer para um prolapso. E só é preciso dedicar um pouco de tempo. Você sabe o que descobrimos, e uma mulher testemunhou isso. Digamos que o prolapso dela geralmente voltava a cair depois de 1 hora. Bem, quando ela começou a fazer isso, ela ficava 53 minutos. No dia seguinte, ela ficava 55 minutos. No dia seguinte, ela estava caindo a cada hora. Você consegue ver o que isso implica, que toda vez que ela fazia isso, ela ficava um pouco mais tempo. Agora imagine isso durante um mês. Alguns minutos todos os dias durante um mês em que ele fica cada vez mais tempo. E é assim que funciona. E algumas mulheres idosas que já faleceram me disseram que foi assim que elas curaram seus prolapsos. Porque a opção hoje em dia é fazer uma cirurgia e colocar uma malha. E há muitos testemunhos de pessoas que foram prejudicadas por essa malha. E quanto às febres? Devemos nos lembrar de 3 coisas sobre a febre. Número 1, ela é sua amiga. Quem criou o corpo para ter febre? Foi Deus. É uma resposta natural do corpo à febre. Portanto, lembre-se de que a febre é sua amiga, ela tem um propósito. Ela tem um propósito. Qual é o seu propósito? Quando o corpo se aquece, você sabia que ele produz glóbulos brancos com o dobro da velocidade. A circulação se move pelo corpo em um ritmo muito mais rápido. O que isso significa? Mais oxigênio, mais nutrientes e mais água estão disponíveis para o corpo. Mais resíduos são eliminados. Número 2. E por falar nisso, o calor intenso tem a capacidade de matar alguns micróbios nocivos do corpo. A água apaga o fogo. E vou lhe mostrar alguns tratamentos simples que funcionarão com o corpo para acelerar a recuperação de uma febre. Número 3. Quando todo o lixo for queimado, o fogo será extinto. Portanto, se a febre voltar, é porque o corpo precisa que ela volte. E se ela voltar todos os dias durante 7 dias? Bem, ele ainda tem trabalho a fazer. Portanto, quando o trabalho estiver concluído, o fogo será extinto. O fogo se apaga. Porque o que eles nos dizem? Eles nos dizem que a febre é um inimigo. Na verdade, quando fiquei em quarentena por 2 semanas, a enfermeira me chamava todos os dias. Você está resfriado? Você está com dor de garganta? Você está com febre? Eu dizia não, 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 não e não. E acho que se eu tivesse, acho que não diria a ela. Eu não mentiria, porque lábios mentirosos são uma abominação para Deus. Mas às vezes, não é preciso contar tudo, não é mesmo? Se você me perguntar, é claro que serei honesto. Portanto, a água apaga o fogo. É absolutamente vital que você esteja bem hidratado. Porque quando você tem febre, transpira muito mais e perde muito mais água. E lembre-se de que o suor é salgado, então do que mais eles precisam? Um pouco de sal celta. Às vezes, na igreja, há algumas senhoras mais velhas que dão doces para as crianças. Sabe o que eu faço? Dou sal a elas. Geralmente carrego um pequeno recipiente cheio de sal. Meus netos vão até minha sacola. Temos um pouco de sal. E sabe o que eles fazem assim que comem o sal? Eles bebem água.
E às vezes eu digo aos meus netos, quando eles tiverem bebido meio copo de água, podem comer um pouco de sal e depois beber o resto. Eu digo a eles, vocês regaram o jardim hoje de manhã? Sim, vovó, nós regamos o jardim. Eles me respondem. Metade dos meus netos me chama de Nana, a outra metade de vovó. Portanto, é isso que uma febre faz, e é importante entender isso. De fato, todas as tardes em nosso retiro de saúde em Misty Mountain estimulamos a febre. É isso que acontece na sauna a vapor, estimulamos a febre. E a febre tem sido usada para ajudar a combater doenças há milhares de anos em toda a Europa. Outra coisa que a febre faz é estimular a medula óssea a produzir mais glóbulos brancos. E nós temos 5 tipos diferentes de glóbulos brancos. Temos os neutrófilos. E os neutrófilos constituem, creio eu, cerca de 60% dos glóbulos brancos. São eles que cercam o patógeno e o matam com peróxido de hidrogênio. E eles basicamente desistem de sua vida, e é isso que é expelido. Os glóbulos brancos mortos são todos os neutrófilos que acabaram de desistir da vida por você. E então você tem monócitos. E você tem leucócitos. Não, linfócitos, desculpe. Leucócitos é o nome dado a todos os glóbulos brancos, eu quis dizer linfócitos. Agora, os linfócitos são os glóbulos brancos produzidos em seu sistema linfático. O sistema linfático remove os resíduos dos tecidos. Veremos isso com mais detalhes no final da semana. E quando os linfócitos removem os resíduos dos tecidos, eles voltam para os linfonodos onde estão os linfócitos. Mas você também tem linfócitos flutuando em seu sangue. Os linfócitos são os batedores e estão sempre procurando por problemas. E eles dizem aos neutrófilos, há um problema aqui, temos um problema no dedo desse cara, temos um problema aqui, temos um problema nesses pulmões, o que atrai mais células para a área. E os basófilos são os outros glóbulos brancos. E os eosinófilos. Os eosinófilos representam cerca de 2%. Os basófilos representam cerca de 3%. Agora, eu só preciso obter a porcentagem correta dos outros. E acho que posso fazer isso indiretamente. Então, acho que vejamos se isso representa 15%. Então isso é 20%, certo? Meu cálculo está correto? Há algum matemático na sala? Bem, essa é aproximadamente a quantidade de glóbulos brancos que temos. E lembre-se de que esse é o seu exército interno. Ouvimos muito sobre o sistema imunológico, certo? E se você estiver resfriado ou tiver um problema no corpo, haverá mais glóbulos brancos. E se alguém disser, estou resfriado, meu sistema imunológico deve estar baixo. Não é assim, pelo contrário. É porque seu sistema imunológico está alto que você está resfriado. Veja, as pessoas dizem essas coisas, mas não percebem o que isso significa. E a febre aumenta os glóbulos brancos, o que ajuda a combater o que quer que esteja acontecendo em seu corpo. Nosso corpo foi projetado para se curar sozinho, temos um sistema imunológico incrível. Mas às vezes, os eosinófilos podem ficar muito altos. E os eosinófilos são os transportadores de histamina. E se alguém tem muita histamina no corpo, o que se dá a essa pessoa? Antihistamínicos? Desculpe, deveria haver um A aqui, certo?
Esse aumento é devido a uma alergia. Quando alguém tem estaminas elevadas, é uma resposta do sistema imunológico a uma alergia. E há 5 alérgenos comuns. E você verá que em muitas doenças, esses 5 alérgenos comuns desempenham um papel importante. Amendoim. E lembre-se do que dissemos esta manhã, não é realmente o amendoim. O que é? É o mofo no amendoim. Número 2, laticínios. Não havia tantas alergias a laticínios quando o leite era cru de vacas orgânicas. Mas devo lhe dizer que somos a única criatura que bebe o leite de outra criatura, certo? E o leite é feito para bebês. Portanto, se as pessoas me perguntam, que leite você bebe? Eu respondo, estou desmamado, tenho dentes como alimentos sólidos. E o número 3 é o trigo. Explorarei isso com mais detalhes em outras palestras, mas na década de 1950 o trigo foi hibridizado. Ele passou por cruzamentos intensivos para produzir uma planta com alto rendimento de grãos. Por que isso foi feito? Supostamente para ajudar com a crise de fome na África, na Índia e no México. Na verdade, a pesquisa foi feita principalmente no México. E quando eles produziram essa planta de trigo com uma alta produtividade de grãos, antes que pudessem colhê-la, o talo se quebrou porque a produtividade era muito alta. Então, eles o reprojetaram, e é por isso que hoje o trigo só cresce até essa altura. E tem um caule grosso para que possa suportar a alta produção de grãos. Bárbara, o caule está encurtando? Sim, ele é mais curto. Bárbara, acho que eles usam um produto químico para encurtar os caules. Ah, sim, e também há um produto químico que inibe seu crescimento. Então, o que temos além disso? Temos também um produto químico em cima disso. E esse é o trigo que é usado hoje. E ele foi aprovado às pressas sem estudos de segurança. Bárbara, além disso, como a rede de raízes não vai mais tão fundo no solo, ela não está absorvendo tantos nutrientes do solo. É isso mesmo, não está absorvendo tantos nutrientes. E o outro fator é que ela geralmente é cultivada com glifosato ou Roundup. O que esses produtos químicos fazem é inibir os micróbios no solo, impedindo que eles extraiam nutrientes do solo e os transfiram para a planta. Portanto, há muitos problemas com o trigo atualmente. E no livro Temperança, capítulo 2, página 2, Ellen White dá uma ilustração de Satanás e seus anjos tendo uma conferência sobre qual seria a maior miséria que poderiam causar à humanidade. E o próprio Satanás elaborou um plano. Ele disse que usaria o fruto da videira, e sabemos a desgraça que o álcool tem causado. E ele também usaria o trigo e outros produtos usados como alimento. O trigo é o único alimento mencionado ali. Isso foi escrito 100 anos antes da hibridização do trigo. Em geral, o trigo que Deus criou tinha uma proteína ou estrutura de glúten muito delicada ou frágil, o que o torna muito facilmente digerível. Não sei ao certo quando, mas provavelmente há alguns milhares de anos. Esse trigo original chamado encorne fez um híbrido selvagem com uma erva daninha do campo e deu origem à cepa ema de trigo. Agora você pode ver que ele não é tão frágil? E esse emer é o trigo que foi intensamente cruzado, e o resultado foi um trigo híbrido. E a estrutura do glúten no trigo híbrido é incrivelmente complexa. Praticamente só um estômago de ferro fundido pode decompô-la, e não há muitos estômagos de ferro fundido por aí. E se eles continuarem a comê-lo, logo ele não será mais tão forte.
Agora, se essa farinha for transformada em massa fermentada, que é uma cultura, esse processo decompõe a proteína ou glúten do grão e o torna menos complexo. O pão de massa fermentada é quase como comer um grão pré-digerido, porque a proteína foi quebrada. E foi somente a partir da Revolução Industrial que as pessoas começaram a fazer pão de massa fermentada. Antes disso, todo o pão do mundo era pão de massa fermentada. Imagine os israelitas no deserto. Uma vez por ano, na Páscoa, eles tinham que tirar o fermento de suas casas. O que era fermento? Era fermento de massa fermentada. Bárbara, uma vez por ano? Sim, na Páscoa. Bárbara, ouvi dizer que a massa fermentada era mantida por gerações. Sim, isso mesmo. Então, depois de uma semana, quando eles retiravam a massa fermentada, corriam para fora e pegavam seus pequenos fermentos, colocavam um pouco de farinha e água neles para reanimá-los e voltavam a fazer pão. E em 1 Coríntios 5:6, a Bíblia diz: "Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa?" Está se referindo à massa fermentada. E acho que em Lucas, Jesus conta uma parábola sobre o reino dos céus, que é como uma mulher que pegou seu fermento e o colocou na massa e fermentou toda a massa. Portanto, a Bíblia se refere ao pão de massa fermentada. Algumas pessoas me disseram, mas Ellen White disse que não devemos comer pão de massa fermentada. Eu lhes pergunto, onde está escrito isso? Ellen White diz que o pão não deve ser pesado e azedo, mas leve e doce. Ela não está falando de pão de massa fermentada. Ela está falando de pão que foi deixado crescer demais e se tornou pesado e azedo. Com licença, Bárbara, só quero fazer uma observação. Quando eles lidavam com o trigo, meus pais eram agricultores de grande escala no Quênia. Eles não fizeram isso para ajudar os africanos. Eles o fizeram sob o novo pensamento liberal, para que pudessem usar tudo para os africanos. Meus pais, como eu disse, eram agricultores em grande escala. Tudo parou. Costumávamos cultivar trigo, girassóis e outros produtos naquela região. Você conseguiu manter suas sementes? Sim, Bárbara, mas agora tudo foi tão manipulado que não pode ser cultivado como antes, e o solo também está muito exaurido. É verdade, o solo está exaurido. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é absolutamente verdade. E além do que fizeram na África, as empresas farmacêuticas vêm e fazem experimentos nos africanos, mais do que em qualquer outro país. Não é de se admirar que os africanos estejam doentes. Chegará o dia do julgamento e eles terão de prestar contas a Deus pelo que fizeram. Bárbara, é isso que nos conforta. Sim, é. Agora, a espelta. O grão de espelta é um híbrido selvagem do trigo Emmer. Portanto, a espelta tem uma estrutura proteica menos complexa. E se essa espelta for transformada em massa fermentada, a massa fermentada a transformará novamente em sua estrutura frágil original. Portanto, se você comer pão, ele deve ser feito com grãos antigos e massa fermentada. Eles costumam chamá-los de grãos antigos. O sourdough é o melhor porque torna o grão muito mais digerível. Você já ouviu falar de lectinas? Falaremos sobre lectinas em outra palestra. As lectinas são um componente vegetal. Em geral, é alta em frutas verdes e baixa em frutas maduras, mas o trigo é rico em lectinas. Entretanto, o processo de fermentação mata as lectinas. Portanto, essa é a melhor maneira de consumi-lo. Bárbara, não sei se você já experimentou isso. Estou me referindo às farinhas nas massas ao fazer pão. Tentamos com farinha integral, mas é muito mais difícil do que com farinha branca. E desculpe-me, talvez você possa explicar isso quando falarmos sobre trigo. Bem, outro aspecto tem a ver com as próprias farinhas. Muito depende do processo de moagem. Você pode moer o trigo integral até obter uma farinha muito fina e leve, mas muitas vezes o trigo integral que você compra não foi moído finamente. Portanto, é um pouco mais difícil.
Mas eu compro 5 quilos de espelta branca e espelta integral, e geralmente faço as duas, e isso dá uma boa massa para fazer pão. Bem, estamos analisando 5 alergênicos comuns, e é por isso que o trigo é um alergênico. Não é o trigo que Deus criou, ele foi modificado. E o outro é a aveia em flocos. Os flocos de aveia são outro alimento rico em lectinas. Se as lectinas entram no sangue, elas aumentam o processo inflamatório. Tradicionalmente, os escoceses que adoram a aveia costumavam deixar os flocos de molho, às vezes até por 2 dias. E esse processo de imersão até mesmo iniciava um pouco de fermentação, e eles eram muito mais fáceis de digerir. E o outro alergênico comum é o açúcar refinado, porque ele realmente é uma droga tóxica. É ácido puro. E devido ao seu alto teor de açúcar, ele pode alimentar qualquer inflamação no corpo. Portanto, quando alguém tem um problema de saúde, geralmente começo com os 5 alergênicos comuns. Mas especialmente em reações do tipo alérgico, como a febre do feno. Mas eu digo às pessoas que depois de eliminar esses alimentos, pode levar 2 meses para ver o resultado. Porque você pode comer uma fatia de pão e ela sairá do seu corpo em 24 horas, mas o efeito pode permanecer. Portanto, é importante avisar as pessoas, marcar no calendário quando você começou a fazer isso. E depois observar por 2 meses. Veio uma senhora cujo bebê tinha eczema, e como o bebê era 100% amamentado, sentei e conversei com ela e sugeri que parasse de comer esses alérgenos. Ela parou de consumir os alergênicos. Depois de 1 mês, ela disse, meu bebê ainda tem eczema. Eu disse, sim, agora é só esperar um pouco mais. Veja, isso leva tempo. Não vamos nos cansar de fazer o bem. Nós colheremos se não desmaiarmos. Exatamente 2 meses depois, ela me enviou uma foto de seu bebê, e a pele estava linda. Portanto, leva tempo. Agora, se uma pessoa parar de consumir isso por 1 mês e comer uma fatia de pão, adivinhe? Você volta à estaca zero. É preciso começar os 2 meses de novo. Portanto, especialmente se forem crianças e tiverem eczema ou febre do feno, elas sempre respondem à eliminação desses alérgenos. E isso não é necessariamente para sempre. Uma vez superado o problema, a pessoa pode comer aveia de vez em quando, trigo de vez em quando. Quem vai dizer quando? A resposta do corpo. A resposta de seu corpo. Portanto, observe a resposta. Bárbara, você pode nos dar alguns exemplos do que você pode comer em vez disso? Essa é uma pergunta muito boa, e esse é um ponto muito bom. Bem, para os amantes de manteiga de amendoim, você pode usar manteiga de amêndoa, manteiga de caju e, se for à Austrália, pode até comer manteiga de macadâmia. E quanto aos laticínios, em que você os utiliza? Geralmente em cereais, chá e café. Bem, já lhe ensinamos sobre o chá e o café, que é melhor jogá-los fora e talvez considerar um café da manhã melhor, como o que tivemos hoje de manhã. Um café da manhã diferente. E se alguém quiser colocar leite nele, pode usar leite de cocô ou fazer seu próprio leite de caju. Terceiro, o trigo. Uma excelente alternativa ao trigo é a espelta. Mas sei que você pode comprar espelta nos Estados Unidos. E você também pode obter kamut ou trigo joraçã. Não sei se é com M ou com 2 M. E todos esses são híbridos selvagens do trigo original. E também o encorne. Esse é o trigo original. E eu sei que nos Estados Unidos você pode obtê-lo em alguns lugares. E o trigo Emmer.
Encontramos uma padaria alemã na cidade onde compramos nossos alimentos que vende pão de massa fermentada de Emmer e é delicioso. Muito bom. Então, aqui estão alguns dos grãos que você pode usar em vez de trigo. Então, o que você pode fazer em vez de aveia? Com licença, Bárbara, isso seria encorne, né? Sim, encorne, né? Bem, já vi algumas pessoas o chamarem de anquencornim. E em alguns livros ele é chamado de encorne. Eu costumava dizer anquencornim e depois estava lendo um livro que o chamava de encorne. Então, bem, encorne. A granola que usamos em nosso retiro de saúde não tem aveia, porque não usamos nenhum desses alimentos alergênicos em nosso retiro, e se alguém disser, mas eu adoro aveia e ela é boa para mim, sabe o que eu digo? Coma mingau de aveia. Sua melhor resposta é seu próprio corpo. Algumas pessoas conseguem lidar com isso, outras não. Por essa razão, para que nosso cozinheiro não esteja fazendo comida para esta e para aquela pessoa, nós simplesmente as eliminamos para que o cozinheiro possa fazer comida que todos possam comer. Então, em vez de aveia, deixamos o trigo sarraceno de molho e descobrimos que só podemos deixá-lo de molho por cerca de 2 horas. Ele fica pegajoso, é preciso enxaguar bem e depois desidratá-lo por 24 horas. E então ele fica crocante. E isso dá uma granola muito boa. Bárbara, podemos desidratar no forno ou apenas em um desidratador? Em um desidratador. Se você fizer isso no forno, terá de tentar baixar a temperatura para cerca de 100 graus Celsius. E deixá-lo de molho em água fria. Embora a maioria dos fornos não vá abaixo de 100 graus Celsius. Nosso forno, meu forno, não vai abaixo de 120. Portanto, isso é um pouco alto. Mas você viu o fogão a lenha no canto? Essa foi minha cozinha durante 12 anos, quando morei na floresta tropical. E ele podia desidratar adequadamente no aquecedor do andar de baixo. Então, sim, para fazer isso no forno, você teria que ter um calor muito, muito baixo. Além disso, se quiser alternar e fazer um purê, pode fazer um purê de painço. O painço faz um purê delicioso. E o painço é um grão que não contém lectinas. Mas o ideal é que você compre painço descascado. E você deve saber que precisa de cerca de 3 xícaras de água para cada xícara de painço, certo, Casper? Ele requer muita água. E se você não colocar água suficiente, ele fica muito seco. E o ideal é que fique bem macio, como um purê de aveia. Servimos painço em nosso retiro com maçã assada, salada de frutas, cremes de pera, cremes de cocô com guarnições por cima e nossos convidados adoram. Portanto, gostamos, e isso é algo a ser lembrado, que a comida que você serve em seu retiro está ensinando aos convidados como comer quando voltarem para casa, as alternativas que eles podem ter. Bárbara tem uma pergunta sobre os sintomas, ou seja, a resposta do corpo ao trigo ou à aveia. Vejo que muitas pessoas nem sabem que têm um problema com isso, porque não sabem quais são os sintomas decorrentes disso. Boa contribuição, você está certo, e esse é um bom ponto. Os 2 sintomas mais comuns são a névoa cerebral e o inchaço, e muitas pessoas vivem assim. E onde o demônio quer nos atacar? Onde nos comunicamos com Deus? Eu sempre digo, sempre dou um desafio às pessoas e esse é um bom desafio para dar aos seus convidados de saúde. Eles acabaram de passar uma semana com você sem esses alimentos. Portanto, eles precisam passar mais 5 semanas da mesma forma. Portanto, o desafio é parar, abster-se por 2 meses e eu gostaria de sugerir que fizessem isso com vocês mesmos. Porque assim vocês terão uma história para contar. Portanto, parem por 5 semanas, desculpe, são 2 meses. Eu não fiz as contas direito, não é? E estou olhando para o meu matemático aqui. Se você parar por uma semana em seu retiro, faltarão 7 semanas. Oh, meu marido ficaria horrorizado.
Ele está sempre verificando minha matemática, que às vezes não é muito boa. Ele disse que minha matemática é uma bagunça. Meu marido é meu crítico mais duro, mas sei que se eu passar por ele, posso passar por qualquer um. Às vezes, quando estou falando e digo algo, ele está lá atrás com a caneta e o papel, e eu penso, meu Deus, o que foi que eu disse? E ele me diz fielmente. Bárbara, então, com a farinha de aveia, o problema é a lectina? Parece que sim. Bem, parece ser um par de coisas. Uma é que ela está mal cozida. E algumas pessoas dizem, tudo bem porque eu como aveia rápida ou aveia pré-cozida. Você sabia que não é diferente? Não é diferente. Porque o amido não se decompõe nesse processo. Mas se você fermentar ou deixar de molho por muito tempo, cozinhar por muito tempo, as lectinas são desativadas. Descobri que não há tantas pessoas com problemas com a aveia quanto com o trigo, mas prefiro não usá-la em nossos retiros. E mais uma vez, se as pessoas gostarem deles e se saírem bem, quando estiverem em casa, certamente poderão fazer isso. Mas os dois grãos que não têm lectina são o painço e o sorgo. Tradicionalmente, o sorgo era cultivado apenas para alimentar vacas, mas depois descobriram que ele não continha glúten. E na Austrália, você já ouviu falar do Webbix? Na Austrália, a Sanatorium Health Food Company, que é uma empresa adventista do sétimo dia, é famosa por seu Webbix. Eles fazem um Webbix sem glúten e é feito com sorgo. Mas agora você pode obter farinha de sorgo. Portanto, é bom saber que a farinha de sorgo não contém glúten e pode ser usada em panificação, certo? Bárbara, por quanto tempo o painço deve ser cozido? O painço geralmente cozinha em cerca de 50 minutos, no mínimo. Bárbara, eu levo mais ou menos 2 horas, e depois faço uma caixinha de cozimento e coloco lá dentro, e também coloco o arroz. Você cozinha o arroz por tanto tempo? Não, Bárbara, eu só fervo por 20 ou 30 minutos e depois coloco em uma caixa de espuma ou algo assim. É isso mesmo, é isso mesmo. E então ele precisa ficar lá por algumas horas. Isso é como seu fogão lento. Você já ouviu falar de Instant Pots? Sei que minha filha tem uma Instant Pot, mas você pode usar uma panela de pressão ou uma panela de cozimento lento. Mas uma senhora que conheço e que tem muitos filhos faz painço durante a noite na panela de cozimento lento, depois o lava, enxágua, coloca o feijão para ferver, enxágua de novo e acrescenta o feijão cozido e todos os legumes. E esse é o almoço dela. Ela me disse que está sempre usando a panela elétrica. Portanto, nessa área de alergênicos, esses são os 5 mais comuns. Portanto, se alguém tem uma alergia, pode ser uma alergia a mofo, pode ser uma alergia a produtos químicos ou pode ser uma alergia a determinados alimentos. E esses são os alergênicos alimentares mais comuns. Bárbara, sabemos que o setor fez algo com o trigo, como falamos anteriormente, mas será que o setor fez algo com a aveia? Não que eu saiba, não que eu saiba, mas tradicionalmente ela sempre teve um longo tempo de cozimento, enquanto hoje em dia as pessoas não a cozinham muito. Bárbara, eu estava pensando sobre o açúcar a que Ellen White se referia quando escreveu sobre como, ao conservar frutas para o inverno, você pode usar um pouco de açúcar, apenas o suficiente para preservá-las. E ela disse, assim preparada, a fruta em conserva é um excelente substituto para a fruta fresca. Eu moro em uma fazenda de frutas, então estamos preservando muitas frutas, por isso estou pensando muito nisso e me perguntando se está tudo bem. Bem, o adoçante que eu uso ou costumava usar, quando estava enlatando frutas, era o açúcar de palma. Você já ouviu falar em açúcar de palma ou açúcar de cocô? Sei que agora você pode comprá-lo no supermercado em embalagens e ele é o néctar cristalizado da flor da palmeira. Portanto, ele não foi refinado como açúcar e não contém produtos químicos.
Sei que na Austrália eles usam muitos produtos químicos para cultivar a cana-de-açúcar. Mas é possível obter o açúcar rapadura, que é um açúcar de cana orgânico que é simplesmente suco de cana-de-açúcar desidratado. É claro que ele também seria um pouco refinado. Bárbara, e quanto ao mel? Sim, o mel. O mel é ótimo, mas você precisaria de mel puro. E eu não aconselharia o mel se estiver lutando contra o câncer, se tiver um problema de levedura, se estiver tentando perder peso ou se for diabético. No caso de um diabético, ele precisa ser muito cauteloso com os adoçantes até que o pâncreas comece a funcionar melhor. Uma das razões pelas quais os níveis de estamina das pessoas estão altos é porque os níveis de eosinófilos estão altos devido a uma alergia. Bárbara, você pode reduzir seus eosinófilos? Como é possível diminuir os eosinófilos? É possível reduzir os eosinófilos deixando de comer alimentos alergênicos. Portanto, seus eosinófilos aumentam em resposta a alimentos alergênicos. O gelo é o melhor anti-inflamatório que existe. E quando você usa gelo para inflamação, o que você faz é colocá-lo e retirá-lo. Você pode colocá-lo por 10 segundos. Você pode colocá-lo por 10 segundos e retirá-lo por mais 10 segundos, e assim por diante algumas vezes. E às vezes, especialmente em uma torção grave do tornozelo, seria bom colocar gelo. Minha filha torceu gravemente o tornozelo quando tinha cerca de 11 anos de idade. E ela não tolerava gelo. Então, apliquei 1 minuto de calor e 1 minuto de frio, 1 minuto de calor e 1 minuto de frio, e ela conseguiu tolerar. Portanto, lembre-se de que está trabalhando com pessoas. Às vezes me perguntam, você não mede o calor? Não coloca um termômetro para medir o calor certo? Bem, eu descubro que em muitos casos diferentes, pessoas diferentes podem tolerar níveis diferentes de calor. Portanto, a mão pode suportar mais calor do que talvez os quadris. Você deve sempre começar com pouco calor. E se a pessoa disser que poderia ser mais quente, bem, você pode torná-lo mais quente. É melhor começar onde o corpo está satisfeito. E depois do gelo, a pessoa pode usar um pouco mais de calor. E o gelo é o melhor anticoceira. Quando eu estava no Alabama há alguns anos, costumava caminhar pelo bosque onde estava hospedado. Eu caminhava pelo bosque até o centro de saúde. E depois de alguns dias, eu tinha cerca de 6 coceiras na perna, uma coceira aqui e outra ali. E eu perguntei, o que aconteceu aqui? E eles disseram, são larvas. Eu disse, bem, eu tenho piolhos. E eu nunca tinha ouvido falar de Shiggers. Aparentemente, são pequenos ácaros que se instalam na pele e causam coceira. E me disseram que eu ficaria com coceira por 3 semanas. Então, decidi não coçar. Se você coçar uma coceira, imediatamente a tornará pior. Porque quando você coça, não só danifica um pouco a pele, como também leva mais sangue para a área. E quando há mais sangue na área, há mais calor e mais calor na coceira, o que piora a coceira. Então, o que você pode fazer? Colocar gelo. Então, o que eu fiz, e eu só tinha que fazer isso 3 vezes por dia e às vezes levava 10 minutos. Coloquei gelo e doeu, coloquei gelo e doeu. Quando a dor intensa aparece, você simplesmente atira. E você volta a fazer isso, e volta a fazer isso, e volta a fazer isso. O congelamento deve levar cerca de 10 minutos. Eu colocava e tirava o gelo, colocava e tirava o gelo. E assim eu passava pelos 5 ferrões várias vezes. Depois de congelá-las, não havia mais coceira, não havia coceira alguma. E muitas vezes era assim, talvez por 4 ou 5 horas. E na minha caminhada matinal, como elas coçavam, porque a caminhada aumenta o sangue. Quando o sangue aumenta, o calor aumenta e eu ficava com muita coceira.
Então, eu corria para casa e pegava o gelo, congelava-os, 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 congelava-os. Em nenhum momento eu as cocei, e pouco antes de ir para a cama à noite, eu as congelava novamente e isso durava a noite toda. Eles haviam desaparecido completamente em 5 dias e ninguém lá conseguia acreditar. Eles nunca tinham visto nada parecido, porque eu nunca coçava. Portanto, se alguém tem eczema, pode levar 8 semanas para desaparecer. Então, o que ela pode fazer nesse meio tempo? Aplicar gelo. O gelo não interromperá a coceira para sempre, mas pode interrompê-la por várias horas. Várias horas. Essa é uma das vantagens do gelo, pois ele mantém o sangue longe. Somos criaturas de sangue quente. O sangue não quer ir para onde há gelo. Portanto, você precisa congelar a área. E o gelo pode anestesiar a área. Portanto, se você também tiver dor, pode congelar a área. Mas lembre-se de colocar e tirar o gelo, colocar e tirar. Você vai querer fazer isso por quê? Sua resposta a cerca de 10 segundos de gelo é uma dor intensa. Então, o que seu corpo está dizendo agora? Você dá um tempo e faz isso de novo. Coloca e tira o gelo. Uma maneira fácil de fazer isso é colocar alguns cubos de gelo em um saco com fecho Ziploc. Assim você não terá água por toda parte. Ou você pode simplesmente usar um bloco de gelo em uma pequena toalha ou pano. E o que descobri ao lidar com pessoas com herpes, e muitas pessoas têm herpes, é que uma vez que você tem o vírus da herpes dentro de você, ele fica lá para sempre. Mas você pode controlá-lo. Assim, já vi pessoas com herpes implementarem as leis de saúde de modo que, em vez de ter um surto mensal de herpes, elas passaram a tê-lo a cada 6 meses. E isso tende a acontecer, geralmente, nas partes mais sensíveis do corpo, como os lábios. O lábio é uma parte sensível do corpo. Eu nunca tive uma afta, mas meu marido teve. E aconteceu de ser mais doloroso quando irrompeu. Quando ela irrompe, aparecem pequenas bolhas. As bolhas se rompem e a dor é muito intensa. Se a pessoa aplicar gelo assim que sentir o menor desconforto, poderá evitar o desenvolvimento da doença. Bárbara, gelo na boca? Sim, eu disse na boca. Você não acha fenomenal que o gelo seja capaz de impedir o desenvolvimento do herpes? E uma mulher com quem estou trabalhando tem herpes em suas partes íntimas. Como isso é desconfortável? A primeira esposa do marido dela foi infiel e passou a doença para ele. E depois, quando ela se casou com ele, também contraiu a doença. E ela ficou chateada porque era virgem quando se casou. Ela disse: "Eu não fiz nada de errado." Eu disse: "Seu marido também não fez nada de errado. Foi a esposa dele que traiu. Infelizmente é isso que acontece. Mas você pode lidar com isso." Eu disse: "Não fique triste. Ainda não estamos no céu. Essas coisas acontecem." E como ela ficou envergonhada com isso. Ela quase não queria me contar. Porque quando alguém diz que teve herpes, imediatamente surge a pergunta: "Bem, o que você tem feito?" Portanto, temos de ter muito cuidado para nunca julgar. Lembre-se, Jesus nunca foi assim. Sua característica número 1 é a misericórdia. Então eu disse a essa mulher: "Experimente com gelo." Então ela pegou um pouco de gelo e aplicou toda vez que ia ao banheiro. E ela ia a cada 1h30, 2 horas, porque estava bebendo bastante água. Ela aplicava gelo na área afetada a cada 2 ou 3 horas. E ela disse que era incrível o alívio que isso lhe proporcionava. Se começasse a doer, ela parava e colocava o gelo novamente. Ela disse que isso não estava se desenvolvendo. Portanto, você terá momentos em que estará lidando com pessoas com herpes. Lembra-se do gelo? É quase o remédio esquecido. É tão simples. Toda casa deve ter gelo no freezer.
Sabemos que se a criança bater a cabeça, colocamos uma bolsa de gelo nela. No entanto, o gelo pode ser usado de forma muito eficaz para qualquer inflamação ou coceira, e para algo como herpes zoster. Uma mulher me disse que geralmente leva 10 dias. Quando ela aparece pela primeira vez e há uma sensação incrivelmente dolorosa, você aplica o gelo. E quando as pequenas bolhas surgirem, algo que é incrivelmente doloroso, aplique o gelo, apenas aplique o gelo. Ela disse que normalmente leva 10 dias, mas isso foi resolvido em apenas 5 dias graças ao gelo. Bárbara, como saber quando aplicar apenas o frio em vez de contrastes de quente e frio? Bem, lembre-se da história de minha filha que quando tinha cerca de 11 anos de idade caiu. Ela torceu o joelho, teve uma entorse do joelho para baixo. Eu gostaria de colocar gelo no local, mas ela não suportou. Então, fiz contrastes de quente e frio e ela aguentou. Portanto, essa é a resposta que ela geralmente dá. E se uma pessoa torceu o tornozelo e você estiver aplicando contrastes quentes e frios, e perceber que ele ainda está inchado, use mais frio e menos calor. Bárbara, você não comentou que para a inflamação, de todos os tratamentos, o melhor é o quente e o frio. Bem, se o inchaço do corpo não diminuir, então use mais frio. É por isso que você precisa observar a resposta. Certa vez fui chamado para atender uma menina que tinha acabado de ser pisoteada por um cavalo. Ela tinha muito inchaço. Nesses casos, bastava aplicar frio. E ela não gostou. Por isso, persistimos, dando-lhe intervalos. É bom experimentar em você mesmo para sentir essa dor profunda e tirá-la. E se você tiver uma lesão, sentirá ainda mais dor, mas, finalmente, ela será aliviada. Não há mais dor. Não dói porque anestesia toda a área. Mas é preciso continuar alternando. É preciso trabalhar com a resposta do corpo. Normalmente, para inflamações graves, o gelo é melhor, mas às vezes nem todo mundo consegue lidar com o gelo. Bárbara, com relação ao contraste entre o quente e o frio, pode haver efeitos muito negativos se for feito por mais de 3 minutos e mais de 30 segundos. Bem, tudo depende se você precisa deprimir a área. E quando há muita inflamação acumulada, é preciso deprimir a área porque não se quer mais inflamação. Portanto, novamente, a resposta do corpo o guiará. Isso lhe dirá. Bárbara, para quais pessoas pode ser prejudicial fazer os contrastes quente e frio? É para todas as pessoas e todas as condições? Essa é uma boa pergunta. O que eu acho é que, com os muito jovens e os muito idosos, é preciso ter cuidado. Mas é preciso ser especialmente cauteloso com pessoas que não têm sensibilidade nos pés. Elas podem ser diabéticas, pessoas com neuropatia periférica, que é um efeito colateral da quimioterapia, e pessoas com pés muito frios. Nunca coloque pés frios em um balde de água quente. Bem, como você aquece seus pés? Você coloca os pés frios em água quente. E talvez você possa aquecer a água um pouco mais. Além disso, massagear os pés pode fazer o sangue circular nessa área. Bárbara, deve-se ter cuidado em caso de problemas cardíacos? Não me deparei com esses casos. O cuidado é mais com a circulação. Se alguém não tem sensibilidade nos pés e você coloca os pés frios em água quente, se alguém tem pés frios e você os coloca em água quente, pode danificar os tecidos. É preciso ter muito cuidado com isso. Quando falarmos sobre cataplasmas, veremos uma compressa de pimenta caiena para as solas dos pés. Portanto, se não conseguirem lidar com o calor e o frio, podem aplicar uma compressa de pimenta caiena, e isso é muito seguro. Eles nunca serão prejudicados por isso. O que eu sempre faço quando estou fazendo um escalda-pés quente é colocar o pé da pessoa na minha mão. Assim, minha mão entra primeiro na água quente e eu sinto a água, para ter uma ideia da temperatura, e depois olho para o rosto da pessoa. E se ela tentar tirá-lo, tire-o imediatamente. Porque nem todo mundo aguenta. Mas é claro que se os pés estiverem frios, você não os coloca ali. Você os coloca em água morna. E você pode massagear seus pés.
Já massageei pés frios e em 20 minutos de massagem, eles estavam quentes. Porque quando você massageia, está chamando sangue para a área. Lembra-se do que é o sangue? O sangue é a vida. O sangue é o curador. A saúde perfeita requer circulação perfeita. Quando os pés de uma pessoa estão frios, ela não tem uma circulação perfeita. A circulação perfeita significa que todo o meu corpo está na mesma temperatura. E percebo que há muitas mulheres. No tempo frio, elas usam sandálias pequenas. Elas têm os pés frios. Uma mulher me disse que tinha os pés frios há anos, e seus dedos agora estavam dormentes. O sangue alimenta os nervos. Se o sangue não está descendo, se você tem pés frios, o sangue não está indo para os pés. Então, os nervos começam a morrer. Sabe o que acontece depois? Gangrena. Os dedos dos pés começam a morrer, porque o sangue é a vida da carne. Vamos levar sangue para essa área. É por isso que o exercício é tão importante. Ele leva o sangue para as extremidades. Bárbara, voltou a ser moda aqui na Suécia as moças terem dores de estômago. Sim. Acho que teremos muitos problemas renais, porque os rins estão por aqui. Eles ficam frios e gelados. As moças ficariam horrorizadas se soubessem que quando os rins ficam frios, porque o corpo precisa levar o sangue até lá para ser purificado, o que o corpo faz é desenvolver gordura extra ao redor dos rins para protegê-los do frio. E as moças não querem gordura. Cintura grossa, elas querem uma cintura fina. Bem, se você quiser uma cintura fina, terá de mantê-la bem quente. Porque os rins precisam estar aquecidos. Agora, há algo que não respondi no outro dia. Não mencionei isso esta manhã e não dei continuidade. Diversão. Lembram-se de que escrevi diversão no quadro? Lembram que o Steve doente disse ao Harry saudável: você tirou toda a diversão da vida. Bem, em seu livro, Colin Campbell, depois de toda a pesquisa que fez, abandonou os laticínios, abandonou a carne. Ele havia crescido em uma fazenda de gado leiteiro. Começou a se alimentar com uma dieta baseada em vegetais. Ele disse: meus amigos disseram que eu tirei toda a diversão da vida. Abandonei o café, todos os estimulantes, o álcool. Agora tenho 70 anos e estou me divertindo muito com meus netos. Escalo montanhas com eles. Metade dos meus amigos está morta. A outra metade está mancando com bengalas, fazendo barulho ao andar. Sabe o que é esse barulho? Todas as drogas farmacêuticas que estão tomando. E ele disse: estou me divertindo. Nós nos esquecemos do que é diversão. Diversão é sentir-se bem e aproveitar a vida a cada minuto do dia. Não é isso que Deus queria que fossemos em 3 João 1:2? Amado, desejo que você prospere em todas as coisas e tenha saúde, assim como a sua alma próspera. Esse é o desígnio de Deus para nós. Portanto, meu objetivo nesta tarde foi apresentar a você alguns procedimentos simples e básicos de hidroterapia que podem ser aplicados. Mas há mais um que eu gostaria de fazer, e acho que temos tempo para fazer mais um, que é o envolvimento com lençol úmido. O envoltório de lençol úmido consiste em envolver o corpo em um lençol úmido. Então, o que você faz é ter uma mesa, talvez uma mesa como esta. Você coloca um cobertor dobrado embaixo. Em seguida, coloca-se uma cortina de chuveiro ou algo assim, e depois um cobertor de lã. Em seguida, torça um lençol molhado e coloque-o por cima. E então você coloca a pessoa sobre ele. Quando você coloca a pessoa sobre o lençol, suas pernas ficam afastadas e seus braços ficam no ar. E um lado do lençol, digamos o lado direito, passa por baixo do braço e entre as pernas. E você abaixa os braços rapidamente, pois é muito desconfortável para a pessoa. E o lado esquerdo passa por cima dos braços e das pernas. Em seguida, você coloca rapidamente o cobertor em volta deles. Assim que o cobertor é enrolado em você, seu corpo começa a aquecer o lençol molhado. Já imaginou se pedíssemos para você se deitar agora mesmo em um lençol frio e molhado apenas com a roupa de baixo? Então, por que diabos você faria isso? Há 3 motivos para o tratamento com lençol úmido.
E o motivo número 1 é a febre. Lembra que eu disse que a água apaga o fogo? Essa é a maneira mais eficaz de reduzir a febre. Um problema com a febre seria se o corpo não conseguisse se livrar do calor com rapidez suficiente. Portanto, ao envolver o corpo em um lençol molhado e frio, lembre-se de que o desconforto será muito breve. É por isso que você deve fazer isso rapidamente, pois assim que o cobertor de lã envolver o lençol molhado, a temperatura começará a subir. E às vezes você pode colocar a mão lá embaixo e em 10 minutos, o lençol estará quente. De onde vem o calor? Do corpo. Você extraiu o calor do corpo. E às vezes, o simples fato de ficar em um lençol úmido por 20 minutos é suficiente para baixar um pouco a temperatura. Assim, a pessoa se sente um pouco mais confortável. É a maneira mais eficaz de reduzir a febre. Bárbara, ouvi dizer que não devemos baixar a febre rapidamente. Você sabia que o corpo está tentando baixá-la ao máximo que pode? Isso tem sido aplicado há séculos, e eu o usei muitas vezes porque é incrivelmente eficaz. E se o corpo ainda tiver lixo para queimar, a febre ainda estará presente, mas não será tão alta. Na verdade, você não quer tirar a febre, você quer fazer com que a pessoa se sinta mais confortável. Eu lhe disse que fiquei com Covid por alguns dias e tive febre. Em nenhum momento foi necessário fazer algo com relação à minha febre, porque ela nunca chegou ao ponto de ser incrivelmente desconfortável. E você sabe que quando alguém fica muito desconfortável, começa a se contorcer. É que está muito quente. Eu nunca meço a temperatura, apenas coloco minha mão lá. E digo, está quente, talvez seja melhor fazer uma compressa úmida. Bárbara, acho que uma pessoa que leva uma vida saudável não sente a febre tanto quanto as pessoas que levam uma vida não saudável. Acho que elas sentem a febre muito mais do que nós. Mas o que eu também descobri é que você pode ter alguém que vive de forma saudável, mas que não vivia dessa forma há 20 anos. E o corpo espelha o lixo como pode. Portanto, eu só usaria um envoltório úmido se a pessoa estivesse incrivelmente desconfortável. Outra maneira de baixar a febre é simplesmente tomar um banho morno. Nem quente nem frio, apenas um banho morno. E quando a pessoa com febre sair do banho, a água em que ela entrou estará mais quente do que quando ela entrou. Em outras palavras, a água retirou o calor do corpo. E muitas vezes isso pode reduzi-lo o suficiente para deixá-la confortável. Mas a coisa mais simples que você pode fazer para baixar um pouco a febre é colocar os pés da pessoa em água quente. Os pés de uma pessoa com febre geralmente estão frios. E quando você coloca os pés em água quente, o calor vai para os pés e diminui. E isso esfria a cabeça. Essa é uma coisa muito simples. Bárbara, então um banho frio seria muito drástico? Isso mesmo, e eles odiariam porque é um choque muito grande para o sistema. É melhor tomar um banho morno. Bárbara, e quanto ao envoltório de lençol úmido? Bem, essa é a maneira mais eficaz. Dá muito mais trabalho, como você pode imaginar, mas é eficaz. Portanto, você usaria o lençol úmido para reduzir a febre. Alunos, você usaria o lençol molhado para criar febre? Por que você criaria febre? Você criaria uma febre para acelerar um resfriado. Então, quando você cria uma febre, você faz o lençol molhado e coloca uma garrafa de água quente nos pés da pessoa. E em vez de colocar um cobertor, você pode colocar 3 cobertores. E se isso for muito pesado, você pode colocar 2 cobertores e uma colcha por cima. E você cria uma febre. Porque quando o corpo chega a 40 graus, a circulação aumenta 400%. O metabolismo aumenta em 400%. A medula óssea pode produzir mais sangue, mais glóbulos brancos. É por isso que a febre tem sido usada há séculos. Na verdade, há uma forma de tratamento do câncer em que eles dão banhos de febre todos os dias para gerar esse calor.
Qual é a terceira razão pela qual você usaria um lençol úmido? Para relaxar. Se alguém estiver muito estressado, envolva-o em um lençol molhado. Esse calor úmido a relaxará porque, lembre-se, normalmente o lençol se aquece muito rapidamente. É por isso que, se você for usá-lo para febre ou relaxamento, deve se certificar de que o corpo esteja aquecido, caso contrário não funcionará tão bem. E muitas vezes a pessoa adormece com o lençol molhado, pois o calor úmido é muito calmante para os músculos. Você também pode usá-lo para extrair venenos. A intenção aqui é a mesma. Você quer criar febre. Porque quando você cria uma febre, a pessoa começa a suar. Portanto, alguém pode criar febre para acelerar a passagem de um resfriado ou pode criar febre para extrair venenos. É importante que a pessoa esteja bem hidratada, pois ela perde muita umidade da pele. Bárbara, quando você quer criar febre, o lençol precisa estar quente. Bem, mesmo que você faça isso com água quente, quando você estende o lençol, quando a pessoa está sobre ele, ele está frio por causa do ar que o toca. Bárbara, então uma garrafa de água quente nos pés é a chave? Sim, é. E se a pessoa estiver com um pouco de frio, peça que ela tome uma ducha quente para se aquecer antes de colocar o lençol molhado. Bárbara, então, um lençol frio também é usado para criar febre? Sim, de fato, em todos os casos, o lençol é frio. Não é possível fazer isso de outra forma. Quando você o torce e o coloca na cama, mesmo que estivesse quente, agora está frio, o ar o resfria. Bárbara, quando você usa uma ducha quente? Bem, se você tem uma pessoa magra que está com frio, então você daria a ela um banho quente, porque você quer que o corpo se aqueça no lençol frio. Bárbara, e se houver febre? Bem, você não precisa aquecê-la, porque ela está muito, muito quente. Mas se estiver criando febre, lembre-se de colocar a garrafa de água quente na parte inferior dos pés, isso os aquecerá. Portanto, é o calor do corpo que gera o calor no envoltório de lençol úmido. E esse é outro tratamento muito antigo, usado há séculos. Portanto, esses tratamentos simples com água têm sido usados repetidamente. Sim, Bárbara, a Bíblia fala sobre terapia com água, hidroterapia, em algum dos versículos? Bem, eu não a vi falar especificamente sobre terapias com água. Exceto no caso de Naamã, que teve de mergulhar na água 7 vezes para ser curado. Bárbara, e quanto a Nabucodonosor? Nabucodonosor? Sim, Bárbara, ele foi deixado no chão. Ah, sim, há orvalho úmido no chão. Há mais alguma pergunta antes de terminarmos? Bárbara, voltando à questão das telhas, não há como curá-la? O gelo é a única coisa que pode controlá-la? Bem, você pode controlá-la, ela sempre estará no corpo, mas se você seguir as 8 leis da saúde e viver bem, os surtos serão menores. E já vi pessoas que tinham surtos mensais passarem de surtos a cada 6 meses para surtos apenas uma vez por ano. E com o tratamento e aplicação de gelo, a recuperação é muito rápida. Bárbara, isso tem a ver com a atividade do sistema imunológico? Porque, como se diz, o sistema imunológico cai se você estiver estressado ou preocupado, ou se houver algum outro tipo de fator externo. Bem, sim, isso certamente pode desencadear um pouco o problema. E é isso que você descobrirá quando descobrir o que está causando isso. Se você analisar o histórico do paciente, verá o que aconteceu.
Às vezes pode ser uma morte na família, a perda de um emprego e depois, não sei. Há muitos fatores que podem entrar em jogo. Cada pessoa é diferente, por isso é importante que todos sejam tratados de forma diferente. Você pode ter 10 pessoas com a mesma doença, mas pode haver fatores diferentes em cada caso que podem influenciar. Bárbara, falamos anteriormente sobre o sistema imunológico e os glóbulos brancos, mas e quanto às tempestades de citocinas, que têm sido mencionadas com bastante frequência agora com a Covid-19? O que são elas em comparação com o que falamos até agora? Bem, as tempestades de citocinas são realmente uma resposta inflamatória. E há uma razão para toda resposta inflamatória. Portanto, também foi determinado que as únicas pessoas que morrem de Covid são aquelas com problemas de saúde pré-existentes. E uma senhora me disse, mas minha mãe tem apenas 50 anos, come muito bem e estava no hospital, tiveram de dar oxigênio a ela. Então eu disse, fale-me um pouco sobre sua mãe, o que há na casa onde ela mora? Ela disse, é uma casa com mofo. Está vendo que há outro fator aí? E lembre-se do que é a doença. O coronavírus é o esforço da natureza para livrar o sistema de condições que surgem devido a uma violação das leis da saúde. Então, que lei essa mulher violou, e talvez por ignorância? Ela estava respirando ar mofado. E como eu disse, acho que na primeira noite, às vezes pode ser um dente estragado que está liberando veneno em seu corpo. Pode haver muitos fatores diferentes que podem entrar em jogo, por isso é preciso ir mais fundo. E a Bíblia diz que da abundância do coração fala a boca. Portanto, preste atenção ao que ele diz. Costuma anotar exatamente o que ele diz porque suas palavras podem dar indicações em determinadas áreas. E você também tem o Espírito Santo que pode lhe dar sabedoria e orientação sobre qual área explorar. Bárbara, a alimentação saudável, em nossos termos, pode ser vegana, mas nos termos de outras pessoas pode ser carne. É isso mesmo. Isso é correto. Mas devo dizer que o casal mais saudável que participou de nosso retiro era um produtor de laticínios orgânicos. Qualquer carne que eles comessem e não era muita, era orgânica. Se comiam laticínios e não era muito, era orgânico. Todos os seus alimentos eram orgânicos. Eles se exercitavam todos os dias. Eu não conseguia encontrar nenhuma falha nesse casal. E o Dr. Colin Campbell, em seu livro, disse que 20% de proteína animal em nossa dieta realmente desencadeia doenças. Mas 5% de proteína animal não. 5% de proteína animal não é. 5% de proteína animal é muito pouco. Agora, embora eu diga isso, também defendo uma dieta baseada em vegetais. Mas também quero mostrar que já conheci alguns vegetarianos muito doentes. E esse casal era um casal muito saudável, porque a carne que eles comiam era orgânica e em pouca quantidade. Foi assim que eles conseguiram. Bárbara, eu li sobre Linda McCartney. Ela fritava tudo, mas era vegana. Sim, sim. Tivemos uma cozinheira uma vez, isso foi há cerca de 11 anos. Ela estava muito acima do peso. Tudo que ela comia tinha de ser frito. Ela não trabalhou conosco por um bom tempo. Porque os hóspedes diziam, como é que ela é assim? Os convidados querem ver que você está praticando o que ensina. Agora, é verdade que algumas pessoas têm uma constituição física mais robusta do que outras. Sempre haverá variações de tamanho. Mas essa senhora era muito gorda. Certa vez, eu estava em um lugar e eles estavam insistindo comigo, é vegano, é vegano. Mas era a pior comida, eu nunca comeria aquilo. Porque era queijo vegano, chantilly vegano, creme de leite vegano e tinha muito açúcar e produtos químicos. Portanto, não me considero mais vegana, não mais. Eu digo que tenho uma dieta baseada em vegetais. Mas plantas como Deus as criou.
Bárbara, só mais um comentário sobre a tempestade de citocinas. Está sendo dito que, na verdade, é a defesa imunológica que está causando estragos. Mas deve haver uma razão pela qual ela está causando estragos. Sim, é bárbaro, e é aí que quero chegar. O que estamos realmente dizendo é que as condições do corpo são tão ruins que o sistema imunológico precisa reagir. Isso é correto. Não é o coronavírus que causa uma tempestade de citocinas. Pode ser muitas outras coisas. Como essa senhora que morava em uma casa com mofo. Isso me intrigou. Como uma senhora tão saudável poderia ficar doente? E depois descobri o motivo. É sempre interessante investigar e descobrir as causas. Bárbara, eu adorava queijo quando ele tinha uma coloração azul por dentro. Percebi que não é um bom alimento. Mas o que há de errado com ele? Bem, o azul é mofo. O mofo é uma toxina para o corpo humano. Mas também é verdade que se tivermos ácido clorídrico forte, ele pode matar o mofo. Em meu livro, Self-Healing by Design, há um capítulo chamado The Secretary of the Stomach, hidrochloric acid, o secretário do estômago, ácido clorídrico. A maioria das pessoas não se dá conta de que ele faz parte do nosso sistema imunológico. Porque se algo não for bom em nossa alimentação, o ácido clorídrico pode eliminá-lo. Mas se não for completamente eliminado, o ácido clorídrico pode ser usado para proteger o intestino. Mas se não for completamente eliminado e entrar na corrente sanguínea, pode causar uma série de problemas. Portanto, sim, meu conselho é tentar algo diferente. Também sei que os gostos mudam. Meus gostos mudaram. Com o tempo, os gostos mudam e você começa a gostar das coisas mais simples. A comida tem que ser deliciosa, isso é verdade.